Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia sobre um assunto que tem sido bem pertinente nos dias de hoje. As pessoas elas estão entrando em contato e conhecendo cada vez mais sobre transtornos mentais. Atrelado a isso, nós também temos uma dificuldade que ela tem sido cada vez mais difícil e a gente tá vendo muitas conversas sobre o dia a dia das pessoas e problemas relacionados ao trabalho. Inclusive a gente tá tendo a votação, né, da escala 5x2. Então a gente tá vendo algumas mudanças sobre essas coisas porque realmente tem sido muito necessário. E além disso, nós também temos o aumento do número de pessoas diagnosticadas com transtornos mentais. E eu vou explicar como que todas essas coisas elas estão relacionadas. Então, bora pro vídeo. Quando nós estamos falando sobre transtornos mentais, a gente tem diferentes coisas que podem gerar um transtorno mental ou gerar um tipo de adoecimento. A gente sempre tá olhando para três causas, que são as questões que são biológicas, né? Então a gente tá falando da nossa genética, de alguma coisa que pode ter acontecido, pensando nesse lado realmente biológico da coisa. Nós também temos o lado psicológico, então como que você lida com as suas emoções, qual a sua perspectiva de mundo, como que você se vê, esse tipo de coisa. E nós também temos os fatores que eles são sociais. E aqui a gente tem alguns pontos que eles são muito decisivos na vida de uma pessoa, porque essas coisas elas vão ditar muito como as pessoas vão lidar com essas questões e como que elas vão passar por essas situações. Então, se é uma dificuldade ou se é uma realidade que ela é muito complicada, muito difícil, talvez dependendo desses outros fatores genéticos e psicológicos, a maneira com que essa pessoa vai passar por isso talvez seja com mais dificuldades, ou talvez seja de uma maneira que vai gerar alguns outros problemas para ela. Então, por conta de todas essas coisas, a gente tem a possibilidade de ter um transtorno mental ou não. Claro que eu tô falando isso de uma forma bem simplificada, mas é para vocês entenderem que existem muitos fatores. E os fatores sociais, eles são questões que elas são muito importantes para nós. Só que esses fatores sociais, quando a gente pensa nos dias de hoje, tem sido algumas coisas que elas são muito complicadas. Então a gente tem muitos trabalhos precários, uma jornada de trabalho que realmente é muito difícil. A pessoa, ela trabalha a maior parte dos dias, ela fica esgotada, ela não tem tempo para descansar. Muitas vezes ela também não tem tempo para se profissionalizar, para tentar fazer algumas outras coisas, buscar outras realidades. Então a gente vai tendo uma realidade que ela é cada vez mais difícil. E a gente também tem construção de muitas inseguranças. Então a pessoa ela não ter certeza se ela vai estar empregada no próximo mês, a pessoa não ter certeza se ela vai receber o salário dela, porque às vezes muita gente tem salário atrasado, muitas vezes a pessoa tem uma condição muito ruim de trabalho. Então, por conta dessas coisas, a gente acaba tendo essas realidades mais complicadas. Mas isso também gira muito em torno de como as coisas elas têm acontecido ultimamente, de como esse sistema ele acontece, principalmente esse capitalismo tardio que a gente tem passado nos dias de hoje. Então, todas essas relações, conforme as pessoas vão passando por essas realidades essas que são muito difíceis e que essa pessoa ela não tem muita possibilidade de ver o futuro, de vislumbrar algumas coisas, de buscar seus objetivos, essa pessoa ela perde cada vez mais a esperança em buscar algumas coisas, em buscar seus objetivos, em buscar seus sonhos, porque essas coisas elas têm se tornado cada vez mais difíceis. E um outro assunto que a gente também tem que falar é sobre as redes de apoio, porque muitas vezes uma rede de apoio que ela é complicada, que ela é difícil, que não tem acesso, que não tem amparo, que realmente não tem uma ajuda, muitas vezes essa própria rede de apoio pode ser também um fator que gere algum tipo de adoecimento psicológico. Então a gente tem uma realidade que ela é cada vez mais difícil. No lugar de que essas pessoas elas precisariam de um amparo, esse amparo muitas vezes ele não vem. Às vezes ele vem em forma de culpabilização, às vezes em forma de julgamento. Muitas pessoas já escutaram, né, aquela frase, porque na minha época a gente trabalhava muito mais e não tinha essas frescuras, não tinha essa coisa de depressão, essas paradas. Então, escutar essas frases, muitas vezes quando a gente tá em uma situação muito difícil, que a gente tá precisando de ajuda, e quando nós buscamos essa ajuda e essas nossas dores, elas são invalidadas, muitas vezes a gente acaba também escolhendo esse distanciamento. E às vezes a gente acaba realmente desamparado, acreditando que não consegue fazer muitas coisas. Então, quando a realidade ela é muito difícil e ela mina a possibilidade da gente procurar um futuro, procurar nossos objetivos. Atrelado a isso, quando a gente busca ajuda, as pessoas elas falam que é frescura, muitas vezes a gente acaba sendo invalidado. E por conta, às vezes, do ambiente que você cresceu, das coisas que aconteceu, você não bota muita fé em si mesmo, sabe? Às vezes você acha que você é um pouco incapaz, que você não consegue fazer muitas coisas. Então, muitas vezes a gente vai tendo uma mistura de muitas coisas que acaba gerando alguns adoecimentos mentais, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Só que aqui a gente tem um ponto que ele é muito crucial, porque isso vem justamente desse sistema, vem justamente de como essas coisas acontecem, muitas vezes dessa exploração realmente do trabalho, porque as pessoas elas acabam tendo que trabalhar durante todo esse tempo, durante 6 dias, e tem literalmente o mínimo de descanso, que é um dia. E quando esse dia, por exemplo, acaba caindo no domingo, essa pessoa não consegue fazer nada. Quando a gente pensa também, por exemplo, no caso de muitas mulheres, elas acabam tendo que fazer os trabalhos domésticos, que muitas vezes sobram para elas. Então esse dia que seria de descanso também é um dia de
de trabalho, de resolver coisas. Às vezes quando a pessoa ela até tem a folga no meio da semana, mas ela tem que usar esse dia pra resolver todas as outras coisas que ela não consegue resolver nos outros dias. Então a gente tem uma realidade que ela é muito difícil, que ela é muito cheia de muitas coisas, ela é muito exaustiva. Além disso, muitas vezes também a gente tem alguns ideais que a gente deveria chegar, que a gente deveria viver, que as pessoas colocam como se essas coisas fossem o certo. A gente entende que não é isso uma realidade, né? No canal eu falo muito sobre isso, sobre você buscar uma vida que vale a pena pra você e que faça sentido pra você. Só que muitas vezes na internet é vendido um ideal. E esse ideal é aquela coisa realmente de produtividade, que você tem que fazer muito, de que você tem que praticar muitos esportes. Só que quando a gente tem essa realidade que ela é muito difícil, a gente tem esses ideais que a gente supostamente deveria buscar, só que a gente não tá conseguindo nem mesmo aguentar o presente ou pensar nesse futuro, a gente acaba ficando muito perdido. Às vezes a gente acaba ficando, inclusive, novamente desamparado. Então isso acaba causando muita angústia na nossa vida também, porque supostamente esse lugar que a gente deveria buscar, a gente não consegue. Então quando a gente vai tendo essas perdas de que as coisas que a gente gostaria de buscar, que a gente gostaria de viver, como se essas coisas elas fossem inacessíveis e que a gente não fosse conseguir chegar nesses objetivos, a gente acaba tendo cada vez mais uma desmotivação, uma perda de esperança, inclusive, que é uma coisa que pode se tornar muito perigosa. Então, quando a gente tem a soma de todos esses fatores, a gente tem essa realidade que é muito difícil. Mas essa realidade, ela vem justamente por conta de como as coisas acontecem, as relações do trabalho acontecem, essa necessidade de produtividade acontece, como as comparações acontecem na nossa vida também, como essa busca por esse ideal tá sempre acontecendo. E como existe também muito essa responsabilização de que se você não dá certo, como se isso realmente fosse a sua culpa. Então, uma questão que ela é social, um problema que é social que acomete a grande maior parte das pessoas, principalmente aquelas que não têm condições, a responsabilidade acaba se tornando individual. Então, um monte de coisa diferente gera esse problema na sua vida, mas é como se você tivesse que lidar com tudo isso sozinho. Então, as maneiras de resolver isso são realmente essas questões individuais. Você buscar a sua vida, se você não consegue, é como se a culpa fosse só sua, mesmo num ambiente que te adoece de todas as formas possíveis. E existe realmente essa perspectiva de busca individual. Então, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar maneiras de ter autoconhecimento, de se desenvolver. Então essa responsabilidade cai no seu colo e você tem que buscar de forma individual problemas que são causados por essas questões sociais, por conta desse sistema que acaba esgotando todo mundo. Certo, mas como que a gente consegue tentar buscar uma solução? Porque não dá pra gente mudar o sistema da noite pro dia. Então como que a gente consegue fazer alguma maneira de tentar se livrar dessas circunstâncias? Acho que a primeira coisa que é interessante é você buscar uma rede de apoio que realmente te ajude. Pessoas que realmente estão ali por você. Amigos mesmo. Muitas vezes talvez nossos familiares eles não vão conseguir ocupar esse lugar, mas a gente pode tentar buscar outras pessoas. Às vezes, inclusive, um profissional, mesmo que eu tenha feito uma crítica sobre isso. Mas é uma realidade que acaba que também é um resultado desse sistema. Além disso, uma coisa que é muito importante é você tentar entender quais são essas coisas, esses ideais, dessas questões que são impostas pela sociedade, não necessariamente do que você realmente acredita. O que realmente as pessoas falam que você tem que buscar, que você tem que fazer, mas que na verdade nem faz tanto sentido assim pra você. Entender essas coisas que realmente fazem sentido é uma coisa muito importante pra você entender qual direção que você vai ter que buscar, pra onde você vai ter que seguir. E muitas vezes você passa por uma realidade que ela é muito difícil e talvez seja muito complicado de você passar por essas coisas sozinho. Nesse caso, é muito importante que você procure ajuda, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, ou às vezes até procurar maneiras de tentar buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, mesmo que seja de pouco em pouco. Eu promovo conteúdo sobre saúde mental de forma gratuita aqui na internet, tem vários vídeos no YouTube aqui que você pode dar uma olhada. Eu também faço alguns textos que podem complementar esses assuntos, né? São textos um pouco mais longos e mais densos, que tem várias informações, inclusive de como que você pode buscar essa saúde mental, essa ajuda realmente nessas questões. E essas coisas que eu comentei com vocês ao longo do vídeo, elas também são levadas em consideração, né? Dentro da terapia, querendo ou não, você ter um profissional te ajudando do seu lado é muito mais tranquilo, é muito mais fácil do que você tentar fazer esses processos sozinhos. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer uma dessas coisas, vocês podem deixar aqui nos comentários, vocês podem me mandar uma mensagem também. O link de todas as minhas redes sociais e do meu contato, eles estarão aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se ele te trouxe novas ideias, considere se inscrever no canal, deixa um like. Bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.